Meu Deus do céu, é forte, né? O que Deus está fazendo aqui nessa noite, né? Talvez você esteja do outro lado acompanhando e viu Deus operar nessa brisa suave, né? Deus se revelando fortemente, falando de vários assuntos, né? A palavra de Deus está registrada lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, apta para decidir pensamento e intenção do coração, né? Assim como já foi liberado aqui, através das saudações, palavras, né? Que até mesmo entrou dentro da sua casa, seja lá onde você esteja agora, e revelou algo da sua vida, né? Alguma decisão que você ia tomar, alguma decisão que você tomou. Então essa é a palavra de Deus, né? Quando a gente começamos a ministrar, não precisa nem a gente estar aí na sua casa para saber o que está acontecendo, o que está se passando, o que se passou e o que vai se passar. A própria palavra ela testifica, revela, mostra o oculto e o escondido, né? Essa é a palavra que nesta noite já foi liberada e que está sendo liberada nesta noite aqui nesse altar para a sua vida. Queridos, estou muito feliz com esse Deus também, com o que Ele vem fazendo, né? Ainda estou naquele clima da entrada de ano novo, né? Feliz com tudo aquilo que aconteceu aqui na entrada de ano novo, assim como o pastor Jorge ele se expressou aqui, né? Foi tudo lindo para a glória de Deus, as oportunidades, né? Os esforços de cada irmãos que vieram cooperar, os pastores, os líderes, né? Só tenho a agradecer, né, aos membros que se colocou para chegar aqui neste lugar, onde a gente viramos a noite aqui, entramos até as 2 da madrugada, né? A mesa que foi farta, né? Que quem participou só ficou maravilhado, porque Deus é o Deus multiplicador, multiplicou, as pessoas saíram bem satisfeitas mesmo com o que Deus fez, tanto no alimento, né, espiritual, que veio aqui por intermédio das saudações, dos louvores, né, dos testemunhos que foi contado, até libertação teve nessa virada de ano aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, curas, né? Tem pessoas que acompanhou depois também essa live, aí pelo canal do YouTube, né? Então tudo foi para a honra e a glória de Deus, e estamos aqui hoje no primeiro culto do ano, né? Primeiro culto do ano, que está sendo feito aqui nesta noite. Deus já falou poderosamente, e nesta noite eu tenho certeza que você já recebeu do outro lado. Deus ele falava ao meu coração quando eu estava sentado ali, né? Eu escutando todo o culto ali. Eu sou uma pessoa bem observador e via Deus operando aqui na brisa suave, né? E trabalhando nos corações de uma forma maravilhosa. E Deus ele me mostrava uma passagem bíblica aqui, né? Que está registrado aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Uma história bem conhecida aqui. Prometo, amados irmãos, que não vou demorar. Livro do Evangelho, Dr. Lucas, capítulo 15. Vou ler alguns versículos aqui, rapidamente. Aqui do versículo 12, está registrado aqui a palavra de Deus. O filho mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu propriedades entre eles. Aí no versículo 14 aqui, mais adiante, diz assim a palavra de Deus: depois de ter gasto tudo o que houve, uma grande fome em toda a terra daquela região, e ele começou a passar necessidade. Aqui no versículo 16 diz assim, mais adiante: e ele desejou encher o estômago com
lavagem de porcos, mas ninguém lhe dava nada. Aí no versículo 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quanto empregado do meu pai tem comido de sobra, e eu aqui passando fome. Aqui no versículo 20 diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ele longe, o seu pai viu e se encheu de compaixão, correndo para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de filho. Aí no versículo 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa para vestir nele, colocai um anel no seu dedo e calçai os pés. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é uma passagem bem conhecida nesta noite que Deus está trazendo aos nossos corações, né? Dentro desses poucos minutos que nos restam, eu quero que você entenda algo aqui dentro dessa mensagem, a qual Deus está revelando, trazendo essa passagem do filho pródigo. Filho pródigo, né? Ele é aquele que ele chega ao pai e pede a parte dele da herança, e a Bíblia fala que o pai não insiste para que ele fique na sua casa. Conforme o desejo do filho, o pai pega a parte dele e repassa para ele. E o fato interessante é que o filho pega a parte da herança e parte, né, para outra cidade. A história é longa, mas eu quero dizer para você nesta noite que acompanha essa live, que está aqui dentro desta casa de oração, que saiu da sua casa com desejo de ouvir Deus falar. Deus já começou a falar ao seu coração, e dentro dessa mensagem aqui nós podemos perceber que aquele filho, ele gasta toda a parte da herança a qual o pai tinha dividido para com ele. E o fato interessante que logo o dinheiro acaba, logo as amizades começam a desaparecer na vida daquele filho pródigo, e aí ele começa a deparar em uma situação a qual ele nunca imaginou a estar. Nesta noite eu estou trazendo uma mensagem aqui para pessoas que estão do outro lado, que também está como um filho pródigo. Talvez você esteja do outro lado, tomou decisões na sua vida, e através dessa decisão que você tomou, você já esteja pagando um grande preço, e o preço que você esteja pagando esteja já sendo caro. Mas nesta noite eu quero dizer para você que quando o filho pródigo, ele acaba com todo aquele dinheiro, quando o filho pródigo, ele acaba com tudo aquilo que ele tinha, ele depara em uma situação muito difícil, sem amigos, né? Sem o aconchego da sua casa, sem o aconchego do seu irmão. O filho pródigo, ele depara em uma situação, ele não tem mais companheira, porque o dinheiro tinha fornecido para o filho pródigo tudo aquilo, momentâneo, mas logo quando acaba tudo aquele dinheiro, ele depara sem nada. Porque é assim, muitas das vezes o dinheiro, ele traz, né, esse sentimento de ilusão no coração das pessoas, e as pessoas pensam que o dinheiro é tudo, mas tem muita coisa que o dinheiro ele não consegue comprar, né? E nesta noite, através dessa mensagem aqui, Deus ele está falando com alguém, está alcançando alguém aqui dentro dessa casa de oração, está alcançando alguém do outro lado aí que está acompanhando por intermédio dessa live. Deus está falando que o dinheiro, muitas das vezes, ele pode até mesmo trazer muita amizade, mas você conhece as amizades quando o dinheiro acaba. Você conhece muitas das vezes, o dinheiro pode trazer muitas conquistas, mas depois que o dinheiro acaba, né, vamos ver que o brilho das conquistas, ela vai permanecer, porque nós vivemos em uma sociedade que hoje, né,
Muitas das vezes se diz que vale o que tem, mas muitas das vezes quando o homem ele conquista, ele chega no topo, né? De muitas das vezes ele descobre que não é aquilo que ele queria, né? E aí ele começa a correr atrás de outras coisas, e por aí vai. O próprio Salomão, ele diz que tudo aqui na terra é vaidade, né? Ele teve de tudo, mas ele descobriu que tudo era vaidade. E quando ele descobre isso, era um homem a qual ele era muito realizado, né? Muitas conquistas, muita vitória. Ele tinha a mulher que ele queria, né? Ele tinha tudo que ele queria, mas ele descobre no topo do sucesso que tudo aquilo era ilusão. Mas só uma coisa restava que podia preencher o coração dele, que era a presença de Deus. Então nesta noite não é diferente, queridos irmãos. O filho pródigo, ele descobre o valor da casa de um pai quando ele perde tudo e depara sem nada, sem amizade, sem companhia, e depara em uma situação tão difícil, na miséria, que ele desejava comer a lavagem daqueles porcos e não conseguia, porque não era dada para ele. E aí ele começou a imaginar que os empregados com a sobra, os empregados do seu pai, era muito mais feliz do que ele naquela situação. Tem pessoas do outro lado que estão passando pela situação muito estreita, e Deus está falando no meu coração, meu filho, nesta noite, libera essa palavra para essa pessoa. É momento de reflexão, porque o ano entrou, e não podemos perder as metas nesse ano, não podemos perder, né, de rever as situações que se passaram e não deram certo, para voltar a repetir os mesmos erros. E no início desse mês de janeiro, eu quero convidar você a fazer uma reflexão como aquele filho pródigo fez quando estava naquela situação, sem apoio nenhum. Ele descobre que na casa do pai dele ele tinha todo aconchego. Sem apoio nenhum, ele descobre que ele era feliz na presença do seu pai. Eu estou pregando para pessoas nesta noite que está do outro lado, acompanha essa live nesse exato momento, quase faltando 1 minuto para as 21 horas, né? E Deus está falando no seu coração que é tempo de voltar, é tempo de você voltar para casa do pai, da onde você saiu. É tempo de você voltar para os braços do pai. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele começa a fazer uma reflexão da situação que ele se encontrava, do momento que ele estava vivendo, né? E a Bíblia fala que ele volta para a casa do seu pai. E o fato interessante é que quando ele chega na casa do seu pai, ele chega sem esperança nenhuma, porque ele achava que o seu pai não ia receber mais ele. Ele achava que o seu pai nem lembrava mais dele. Mas o fato interessante é que quando o pai, ele olha para aquele filho, quando ele se chega ao seu pai, ele começa a falar: contra o céu pequei, contra o Senhor pequei. E ele demonstra arrependimento. A Bíblia fala que o pai abraça aquele filho, imediatamente dá ordem para os seus empregados trazer depressa o anel, trazer depressa umas vestes e trazer depressa a sandália para aquele filho pródigo. Isso aqui é interessante, porque quando nós começamos a olhar para esses três itens aqui, né, que simboliza algo nos dias de hoje. O anel simboliza a autoridade daquele homem que ele tinha perdido, a moral daquele homem que ele tinha perdido. É o que acontece muitas das vezes, como nós tomamos decisão errada de sair da presença de Deus. Nós perdemos a confiança, perdemos a autoridade, perdemos a moral. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite Deus está dizendo para você: é noite de você voltar, é noite de você tomar uma decisão, é noite de você voltar. Deus, Ele está com os braços abertos para te receber de novo. Se prepara para ter o anel de novo. Se prepara para ter a autoridade, não se prepara para ter a honra. Porque se você observar dentro da Escritura Sagrada,
né? Só quem teve anel naquela época eram pessoas de alta sociedade, né? O próprio faraó, ele tinha um anel, e depois ele dá um anel para o governador. Quem era agora? José, né? Grandes autoridades tinham anel para confirmar o decreto. Então simbolizava autoridade o anel. Tem pessoas do outro lado que Deus nesta noite ele está dizendo: você que escuta, é noite de você, louvado seja o nome do Senhor, colocar a mão na consciência, na entrada desse ano de janeiro, que nós já estamos iniciando com o pé direito, começar a botar a mão na consciência e dizer: eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a presença de Deus. Tem pessoas que estão afastadas, que quebraram a aliança, e Deus está dizendo nesta noite: a aliança que eu quero devolver para você é o anel de autoridade, é a unção que Deus quer devolver para você. Tem pessoas que perderam a aliança, pessoas que perderam a autoridade, pessoas que perderam a moral. Você só tinha moral quando estava na presença de Deus. Você só tinha moral quando você andava da forma que Deus ele queria. Aí depois que você saiu da presença de Deus, o diabo ele regaçou com a sua vida, o diabo jogou tudo para baixo, e hoje você vive dessa forma. Pessoas não te dão credibilidade, pessoas não te aceitam, pessoas não traz mais aquela confiança na tua pessoa. Mas Deus está dizendo: é noite de você colocar a mão na consciência e voltar, porque Deus está com os braços abertos. E quando nós começamos a olhar esses itens que o Pai ele manda trazer depressa para aquele filho pródigo, a gente podemos perceber as vestes que simboliza na Bíblia Sagrada revestimento. Ou seja, aquele filho pródigo ele tinha perdido o revestimento, ele tinha perdido a proteção. É assim quando o homem ele toma decisões precipitadas da caminhada, ele decide tomar o destino da sua história, decide tomar, né, a caneta da tua história para ele mesmo escrever. Quando ele não deixa Deus mais operar, quando não deixa mais Deus escrever, ele acaba perdendo o revestimento, ele fica fragilizado. O adversário ele começa a atacar e começa a ferir de um lado. Quantas pessoas hoje, pastora Jael, que estão vivendo, né, debaixo de remédio controlado, foi atingido porque não tem um revestimento mais. E se um revestimento, o diabo ele começa a jogar dados inflamáveis, bate, pessoas depressivas, pessoas dependendo de remédio controlado, pessoas vivendo de ansiedade. Quantas pessoas doentes foi atingido porque está sem proteção, perdeu as vestes, perdeu o revestimento. E aquele filho pródigo ele estava doente, aquele filho pródigo ele estava dessa forma, vivendo dias de horror e de aflições na vida dele. Eu posso até descrever que ele estava depressivo, porque quem já viveu na presença do Pai, quem já viveu na presença do Santo sabe o valor que tem. Porque eu já vivi lá fora, e já vi o tempo que eu andava na presença de Deus era totalmente diferente. Quando eu me afastei da presença de Deus, fui lá para fora, eu vivia nas mãos de Satanás. O diabo fazia o que ele queria comigo, né? Não tinha mais credibilidade, não tinha mais moral, né? Ali era maltratado na mão do diabo. Mas eu colocando no meu coração: um dia eu vou voltar para a casa do Pai, um dia eu vou voltar. E voltei para a casa do Pai, mesmo sem força, voltei para a casa do Pai. E você, minha amiga, meu amigo que me escuta do outro lado, que escuta essa mensagem, Deus ele quer voltar nesta noite, ele quer receber você de volta. Seja lá onde você se encontre nesse exato momento, ele está falando no meu coração. Fala para ele que eu quero devolver as vestes. Fala para ele que eu quero devolver as vestes, o revestimento que ele perdeu. Está fragilizado, está doente, está depressivo, está vivendo na ansiedade, está vivendo na amargura, está vivendo um pesadelo. Deus ele quer trazer as vestes para você de novo. Queridos, o tempo é escasso, já passou, as horas já se avançou. Mas como o Pai ele traz esses três, né,
E quando nós falamos da sandália, Ele manda depressa trazer esses 3. E quando nós falamos da sandália, nós falamos de humildade. Porque quando o filho pródigo saiu da casa do pai com aquela herança, logo ele perdeu a humildade. Ele perdeu a humildade. E ali nasceu dentro do coração daquele filho pródigo lá fora, né? Ele no meio das meretrizes, porque a Bíblia fala que ele estava lá no meio da meretriz, achando que estava feliz. Enquanto o dinheiro estava ali, ele estava arrogante, coração duro. Mas como acabou o dinheiro, caiu a casa, né? Ele estava sem humildade nenhuma. E quando o pai manda trazer aquela sandália ali, simboliza a humildade. Quem lembra de Moisés no deserto? Quando se aproximou da sarça no deserto, Deus, ele disse assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é tu santo. O lugar que tu pisa é santo. Quantas pessoas perderam a humildade? Quantas pessoas que saíram da casa do Senhor e perderam a humildade? Que diz que não volta, que diz que está com o coração fechado para a obra de Deus. Mas nesta noite eu venho como boca de Deus neste lugar para dizer para você: tira a sandália dos teus pés, tira essa arrogância, tira a arrogância, porque o Pai está aqui, está te aguardando aqui nesta noite. O Pai está te aguardando no lugar que você saiu, para devolver para você a sandália da humildade. E a Bíblia fala que quando o Pai ele devolve essas três coisas para aquele filho pródigo, o filho pródigo agora ele volta para a casa do pai e é recebida a festa. Tem pessoas do outro lado que Deus está dizendo assim para você: está tudo nas tuas mãos, está tudo nas tuas mãos. Deus ele quer mudar a tua história nesse ano de 2025. O ano entrou e você precisa tomar uma decisão. Você precisa rever as suas atitudes. Você precisa rever, louvado seja o nome do Senhor, as decisões que você tomou, e voltar para a casa do Pai. Porque se você não voltar para a casa do Pai, a cada dia mais as coisas vão se estreitar. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus que está falando. Então imagina só aqui, dentro dessa passagem, esse filho pródigo, talvez seja você do outro lado, e é hora de você baixar a bandeira, baixar a guarda, e se render ao Senhor. Está na hora de você baixar a guarda, e dizer: Senhor, eu levanto as mãos, porque eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Pai, e voltar para a casa do Pai. E me decalabandava e achubi decandarai. Amém? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração. Aumenta só um pouco o fundo musical aí. Aumenta só um pouco aí, Denis. Vamos orar. Vamos orar por esse filho pródigo. Vamos orar por essa pessoa que nesta noite diz: pastor, eu quero voltar. Eu ouvi essa palavra do filho pródigo nesta noite, e a vida que eu estou vivendo é uma vida de cão. Você pode até mesmo dizer do outro lado: a vida que eu estou vivendo é uma vida de cão. E eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso refletir, porque ainda é o primeiro mês do ano 2025. A vida não dá para continuar como foi em 2024. Só você que quer tomar essa decisão. Você está do outro lado da live aí agora. É o Espírito Santo que está aqui, ó, na frente desse altar. Eu vou bater aqui nesse altar aqui, ó. Você está me vendo aí pro outro lado, ó. É noite de você rever as suas atitudes. É noite de você rever a decisão que você tomou. É noite de você tomar uma decisão e dizer: eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou voltar para os braços do Pai. O Pai está te esperando. Você não era para sair do lugar que você estava. Não era para você quebrar aliança. Não era para você jogar tudo para trás. Você que é o filho pródigo que se encontra do outro lado aí nesta noite, coloca a mão no seu coração que eu vou fazer uma oração por você nesta noite.
E o Espírito Santo de Deus que está diante desse altar, no meio dessa igreja aqui. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é coisa séria. Se fosse para brincar, nós nem saíamos de casa. Ou você está pensando que isso aqui a gente estamos contando historinha em quadrinho, ou contando conto de fada. Não, isso aqui é evangelho, rapaz. Isso aqui é evangelho é poder. E o evangelho nesta noite alcança você do outro lado desta live. Deus está dizendo assim: se prepara, porque Deus, Ele tem algo para fazer na tua história, mas está na hora de você baixar a guarda e voltar para a presença do Pai. Eu vou orar pela sua vida nesta noite. Bendito Deus e eterno Pai que está no céu, nós estamos aqui, meu Deus e meu Pai, dentro da sede da Estrela do Amanhecer, aqui na cidade de Cristinápolis, em Sergipe. E nesta noite, meu Deus e meu Pai, até aqui o Senhor tem falado desta passagem do filho pródigo. Tem pessoas, meu Pai, que escuta, meu Deus, essa mensagem por intermédio da live nesta noite, e sabe que precisa voltar, sabe que precisa tomar decisões, sabe que precisa baixar a guarda, sabe que era feliz na presença do Pai, sabe que dentro da casa do Pai era aconchegante, que dentro da casa do Pai era o conforto, dentro da casa do Pai tinha proteção. Está lá fora, meu Pai, sendo desprotegido. Está lá fora, meu Deus, imoral. Está lá fora, meu Deus, comendo pão que o diabo amassou. Está lá fora, meu Deus e meu Pai, passando pelo aperto, é depressão, é ansiedade, é remédio controlado. Está passando pela enfermidade, meu Deus e meu Pai. Está, meu Deus e meu Pai, passando, meu Pai, o pão que o diabo amassou. Mas está na hora de você colocar a mão dentro, botar a mão no teu coração e dizer: Deus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o teu Senhor, meu Pai, e voltar para a casa do Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento esse filho pródigo agora, meu Pai. Seja lá, meu Deus, meu Pai, o grau, meu Pai, religioso dessa pessoa, espírita, meu Deus, católico, meu Deus e meu Pai, seja lá o grau, meu Pai, evangélico, seja lá o grau, meu Pai, meu Deus e meu Pai, de espiritualidade dessa pessoa, mas nesta noite alcança essa pessoa do outro lado agora, Jesus. Alcança ela, alcança. Tem pessoas do outro lado que ouviu essa mensagem do filho pródigo e sentiu que era Deus falando com você. Essa palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que as espadas dos gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, apta para decidir pensamento e intenção do coração. Ela revela o oculto escondido, ela revela o que está se passando dentro de quatro paredes. Essa palavra é viva, e nesta noite entra na tua casa, meu Deus, começa a operar na vida dessa pessoa. Traz, meu Pai, equilíbrio na vida espiritual, traz equilíbrio, meu Deus, na vida dessa pessoa. Traz, meu Pai, essa pessoa que não ora mais, essa pessoa que não jejua mais, essa pessoa que não tem mais força, essa pessoa, meu Deus, meu Pai, que vive, meu Deus, numa situação, meu Pai, precária, uma pessoa que vive, meu Deus, no de mato, meu Pai, esquecida. Jesus, alcance essa pessoa, alcance essa pessoa, seja lá na escravidão do álcool, das drogas, seja lá na escravidão, meu Pai, ai, meu Pai, meu Deus e meu Pai, da enfermidade. Alcança agora, Jesus, alcança essa pessoa no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, esse filho pródigo, meu Pai, ele vai voltar para a casa do Pai. Esse filho pródigo que ouviu essa palavra nesta noite, meu Pai, ele vai tomar a decisão correta e vai voltar para a casa do Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dai força para essa pessoa, dai força para se levantar e vir para a tua casa. Hoje é quinta-feira, domingo, meu Pai, haverá um culto aqui, um grande culto, meu Deus, meu Pai, o culto da família. Faça que essa pessoa se chegue, meu Pai, a uma congregação, meu Pai, seja lá, aqui ou em outro canto, em outra localidade, mas volte depressa para a casa do Pai, no nome de Jesus Cristo, Jesus, que essa pessoa possa voltar para a casa do Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que toda barreira, toda força diabólica, todo mal que prende essa pessoa, que essa pessoa não consegue, até projeta no seu coração de voltar, até projeta, mas não tem força, não tem mais garra, não tem mais atitude, mas nesta noite toca, traz força, traz ânimo, traz coragem, renova essa pessoa, Jesus, renova, Jesus, renova nesta noite, renova,
Nimide calabandavaia chubi de candarai. Alabaia seteteia subi de candarai. Manda um anjo lá, manda um anjo lá. Tedeia, xeteteia. Quebra as correntes, quebra as correntes, os laços, as algemas. Quebra no mundo espiritual, quebra protocolo, vai quebrando o jugo, vai desmanchando, meu Deus e meu Pai. Expulsa a escuridão que habita dentro da casa dessa pessoa. Expulsa agora. Imite calabaia chubi de candarai. Xarabandavaia chubi de candarai. Em nome de Jesus, receba o renovo, receba a força, receba aí, receba a virtude do Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo. Você que não falava em línguas, volta a falar em línguas agora. Volta a falar em língua. Você que nunca mais tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo aí. Seja lá no buraco que você esteja, seja lá no lamaçal que você esteja, receba aí agora força para voltar, força para continuar firme e forte na caminhada. Em nome de receba. Eu vejo Deus entregando de novo nas tuas mãos. Deus, Ele está entregando nas tuas mãos a identidade sua que tinha caído. Olha a revelação que o Espírito Santo de Deus está mostrando. Identidade de pessoas que tinham caído, e Deus está pegando essa identidade e colocando nas tuas mãos nesta noite. Deus está colocando nas tuas mãos essa identidade. Você perdeu a tua identidade de homem de Deus, de mulher de Deus, está devolvendo essa convicção para você hoje. Receba em nome de Jesus Cristo.